E hoje, para terminar o livro de 1 Crônicas, vamos ver 4 capítulos. O capítulo 26, 27, 28 e 29 de 1 Crônicas, tá? Olha só, continuando o que nós terminamos ontem, né? É o mesmo assunto sobre as nomeações, tá certo? Então, o capítulo 26 vai falar a nomeação dos porteiros entre os filhos de Coate, tá bom? Olha só, de Asaf, e aí ele vai fazer a nomeação, e muitas vezes aqui a gente vê que vai ser por sorte, irmãos. Então, vai ter a nomeação dos porteiros, a nomeação dos tesoureiros e a nomeação, dos magistrados. Então, capítulo 26 vai ser só cargos de porteiro, de tesoureiro e de magistrados entre os levitas, tá certo? O capítulo 29 também nós continuamos com essas tais nomeações. Agora são com os oficiais civis, tá bom? Então, como é que ele vai dividir essa questão dos oficiais, irmãos? Segundo o seu número, chefe dos capitões de milhares e de centenas. Então, a gente vê, olha só, que o Davi, ele tem um cuidado de ser tudo organizado, irmãos. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Davi, ele fazia tudo que ele ia fazer para Deus, era de uma forma organizada e o melhor que ele podia fazer. Olha só, a gente vê que ele faz a nomeação dos músicos, dos porteiros, dos magistrados, daqueles que vão servir no templo. Ele coloca tudo em ordem para a casa do Senhor, porque a palavra dele diz o quê? Que é tudo com ordem e decência. E o Davi, ele sabia muito bem disso, irmãos. Olha só, ele vai fazer tudo com ordem, tá certo? E o capítulo 27 vai ser só sobre isso. Já o capítulo 28, o que nós vamos saber já? O Davi já não é mais aquele mocinho, então ele vai precisar dar as últimas instruções ao povo. Então, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai reunir toda Jerusalém, vai reunir os capitões, vão reunir os que serviam, ele vai reunir todo mundo. Por quê? Vocês viram, né, como nós já falamos, ele deixou tudo em ordem. Só que aí ele vai falar assim, ouvi-me, povo, e aí ele vai começar a dizer o seguinte, vai começar a dizer ao povo que era o desejo do coração dele, fazer o templo para o Senhor, só que Deus não permitiu. E olha só, ele começa a dizer o que Deus diz, não edificarás a casa no meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue, tá? Porém, Deus escolheu a minha casa, ele diz, para ser rei, né? Para seguir a ele eternamente. Olha só, são os meus filhos, vão dar continuidade ao meu sonho. Olha só, era mais ou menos isso. E aí ele aconselha ao povo, irmãos, dizendo assim, olha, congregação, busca os mandamentos do Senhor, guarda os mandamentos do Senhor, porque ele faz vocês habitar em uma boa terra para herdar os seus filhos. Olha só. Aí ele vira para Salomão nesse momento aqui, olha, no versículo 9 diz assim, e tu, meu filho Salomão, conheces o Deus do teu pai, serve com o coração perfeito, com a alma voluntária, porque Deus esquadrinha o coração, todos os corações entendidos, as imaginações do pensamento. Olha só, ele diz, olha, Salomão, você conhece o Deus que eu sirvo? E Salomão de fato conhecia, irmãos, a gente não tem como entender como depois ele se deixou guiar por outros deuses, e aí a gente já sabe o final da história, tá certo? E aí a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 11, o que o Davi vai fazer? Ele vai entregar o projeto do templo para Salomão. Não foi o Salomão, irmãos, que inventou como seria. Não, Deus deu, olha só, a Davi, olha só, a planta da casa do Senhor. E era tudo feito organizado. Tinha o propiciatório, irmãos. Tinha, olha só, os átrios, as bacias, os sacerdotes. Tudo foi feito com detalhe, planejado por quem? Por Deus e dado a quem? A Davi, que deu a Salomão. E o último capítulo 29, vai falar das ofertas para a construção do templo. E aí, olha só, irmãos, ele vai dizer bem assim, olha, a obra é grande, Salomão é inexperiente, é muito novo, tudo que eu pude fazer, eu preparei o ouro, eu preparei o ferro, eu preparei as portas, eu preparei os trabalhadores, eu organizei
tudo, mas o meu filho é inexperiente e ainda tem muita obra para fazer, porque a obra do Senhor é grande, né, irmãos? Lembra quantos anos mesmo Salomão demorou para construir o templo? Vocês lembram? 7 anos, irmãos. Então era uma obra gigantesca. E aí o que ele fez? Ele pede uma oferta. E a Bíblia diz que os capitães, os chefes, eles contribuem voluntariamente, olha só, e eles dão pedras preciosas, tesouros para a casa do Senhor. E o povo se alegra e contribui voluntariamente, porque o coração era perfeito. Olha só, e o rei se alegra com grande alegria. O povo dava porque amava a Deus. E Davi estava tão feliz, irmãos, que a Bíblia diz que ele faz um cântico. Olha só, ele faz um canto e diz: bendiz é tu, Senhor Deus, o nosso Deus de Israel eternamente. Tu é magnífico, a honra, a glória, a majestade. Ele começa a dizer as qualidades de Deus. Quando vocês for lendo, vocês vão ver. Olha só, eu bem sei, Deus. Olha que tu prova o coração, o que é sincero tu agrada. E aí ele vai dizendo e vai cantando. Na verdade, aqui a gente lê como um texto, mas é uma música que ele vai fazendo de forma espontânea do coração dele para o coração de Deus, irmãos, que coisa linda. Mas esses capítulos, o livro vai terminar dizendo o quê? A morte de Davi, ninguém é eterno, mas ele morre, irmãos. Davi, ele já não morre um guerreiro jovem, ele já morre já velho, né? E aí, ele reina aqui 40 anos em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33. Morreu numa boa velhice, cheio de riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. E assim nós terminamos hoje o livro de 1 Crônicas. Glória a Deus. Amém.